Você já teve alguma dúvida ortográfica? Eu já. Saber se é vi ou vê em travesseiro é um exemplo de dúvida sobre a escrita de vogais. E saber onde vai a letra R em iogurte, ou seria iogurte? Essas e outras perguntas sobre a ortografia do português são tema deste podcast, Fonologia e Ortografia. Em episódios curtos, licenciandos e licenciandas em letras da Unesp, em São José do Rio Preto, São Paulo, explicam os motivos linguísticos das dúvidas ortográficas. Eu sou Luciane Tenani, professora da Unesp, responsável pela criação e produção deste podcast. E te convido a ouvir cada episódio sobre ortografia e características fonéticas e fonológicas do português que falamos e que são relevantes para ampliar o conhecimento da escrita da língua portuguesa. Continue conosco para conhecer mais sobre fonologia e ortografia. Episódio 8. Ouça este episódio para aprender mais sobre acento e ritmo em poesias e parlendas. Sábia, sabia, sabiá. Fique com a gente. Bom dia, pessoal. Me chamo Yasmin Balda Garcia. Sou estudante do segundo ano de graduação e licenciatura em letras na Unesp, campus de São José do Rio Preto. Oi, pessoal. Me chamo Henrique Porto Matias e também sou estudante de letras, colega de turma da Yasmin. Hoje estamos aqui para apresentar um episódio do podcast Fonologia e Ortografia, que vai tratar da acentuação no português a partir do livro Fonética e Fonologia, Diretrizes para o Ensino, e contar as experiências de um professor do ensino fundamental com o processo de ensino das regras de acentuação com o auxílio das poesias e parlendas. O nosso convidado é o professor Victor de la Libera, formado em letras pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ele vai expor suas experiências enquanto professor de língua portuguesa, educador de língua materna no Ensino Fundamental 2 em uma escola privada. Na nossa língua portuguesa, as palavras podem ter as mesmas consoantes e vogais e se diferenciar a depender da localização da sílaba tônica, ou seja, onde está a sílaba mais intensa e longa da palavra. Por exemplo, cara tem a primeira sílaba tônica e a segunda átona, e cará tem a primeira sílaba átona e a segunda tônica. Cada palavra tem um significado diferente. No dicionário Oxford, cara significa face e cará significa um nome comum de uma espécie de planta. Muito bom, Henrique. Eu vou acrescentar que a tradição gramatical do português classifica as palavras a depender da localização do acento dentro da palavra. Nos exemplos que demos, a palavra cará é oxítona, ou seja, a sílaba tônica rá é a primeira da janela acentual, e a palavra cara é paroxítona, ou seja, a sílaba tônica rá é a segunda sílaba da palavra. Chamo a atenção do ouvinte para o fato de que essa classificação conta as sílabas a partir de seu fim. Para dar outro exemplo, na palavra fábrica, que é proparoxítona, a sílaba tônica fá é a terceira, embora seja essa sílaba a primeira a ser falada e escrita. Já na palavra fabrica, que é paroxítona, a sílaba tônica é bri, e é a segunda sílaba da palavra. Ótima observação, Yasmin. Então, temos palavras que são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, a depender da localização da sílaba tônica, partindo do fim da palavra. E você sabe me contar por que é feito desse modo essa classificação? Acho que minha cabeça, como a do nosso ouvinte, está dando um nó. Vamos lá, ouvinte. A classificação entre paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas segue essa convenção porque o fim da palavra é onde se identificam informações morfológicas, como gênero e número gramaticais. É por isso que a janela acentual se inicia na fronteira final da palavra. Sendo assim, as denominadas oxítonas têm o acento na última sílaba, as paroxítonas na penúltima e as proparoxítonas na antepenúltima sílaba. Ouvinte, nós consultamos a nova gramática do português contemporâneo para embasar essa informação. E nós lembramos que é sempre bom revisitar uma boa gramática quando temos dúvidas a respeito da nossa língua. Entendi, Yasmin. Essa classificação das palavras eu já conhecia da escola, mas não sabia o funcionamento. Que bom, Henrique! E tem outra coisa bem interessante da língua portuguesa. Você sabia que encontrar a sílaba tônica da palavra é importante para entender a acentuação gráfica, mas não significa que toda sílaba tônica receberá um acento gráfico? É aí que o conflito se inicia.
Baseando nosso estudo no conflito existente no português entre a acentuação gráfica e a acentuação fonológica, pretendemos abordar esse fenômeno linguístico comparando as palavras sábia, sabia e sabiá, e vamos mostrar como essas diferenças acentuais afetam o processo de aprendizagem da ortografia da língua portuguesa. É sempre importante, Yasmin, desmistificar a ideia de que não há regras para acentuação gráfica, pois existem as regras fonológicas, as quais embasam e servem de ponto de partida para a compreensão das regras da ortografia. É com base nessa relação que o nosso episódio se desenvolverá. Existem diversos meios para ensinar os alunos acerca de tais regras. No ensino de língua materna, é muito comum o uso de parlendas para este fim, pois as parlendas costumam jogar musicalmente com os contrastes existentes entre as palavras, como diferenças na localização das tônicas, porém com escritas similares ou iguais. Mas agora você deve estar se perguntando o que são parlendas. Parlendas são pequenos versos, com ou sem rima, de fácil memorização. A partir disso, elas acabam se tornando grandes aliadas do educador, já que são uma maneira lúdica de diferenciar palavras. Em nossa entrevista, o professor Victor nos contou que os maiores problemas estão na identificação da presença da marcação gráfica e na dificuldade da diferenciação entre os acentos agudo e circunflexo. Ele contou que os alunos trocam, por exemplo, o sinal gráfico de avô, grafado com circunflexo, e avó, grafado com acento agudo. A partir da nossa pergunta, o professor nos relatou que ensina acentuação por meio da apostila devido ao sistema de ensino adotado pela escola em que trabalha. Ele também nos falou que ele não acredita suprir eficientemente o papel de suporte educacional no ensino dessas questões. Observem o seguinte exemplo. A palavra oxítona, sabará, possui 3 vogais e 3 sílabas, dentre as quais a primeira, que tem o acento gráfico, representa a tônica, tem a duração mais longa e é pronunciada de maneira mais intensa. A última tem um acento secundário, pois, mesmo não sendo tão forte quanto a primeira, ainda possui proeminência rítmica, e a do meio é átona. Estas características da língua constroem aquilo que chamamos de ritmo, que pode ser definido como uma organização linguística das sílabas em tônicas e átonas, formando padrões acentuais que se repetem. No nosso exemplo, o adjetivo sábia é uma proparoxítona, pois a sílaba mais forte é a antepenúltima e tem um acento gráfico porque todas as proparoxítonas são marcadas. Já o verbo sabia é uma palavra paroxítona e não tem acento gráfico, porque esse é o padrão acentual no português. Ou seja, a sílaba tônica é predominante na segunda sílaba da palavra. Apenas um conjunto bem pequeno de palavras paroxítonas levam acento, mas as razões desta regra cabem em outro episódio. Por fim, o substantivo sabiá é uma oxítona, ou seja, é uma palavra que tem a primeira sílaba com um acento gráfico, no caso é o acento agudo. Em geral, elas também são acentuadas graficamente, e o conjunto delas que não leva acento tem, de novo, relação com a estrutura das palavras da língua, um assunto para outro episódio. A partir dos conhecimentos apresentados sobre a pauta acentual do português, o aluno pode identificar regras gerais da acentuação gráfica de palavras e seus significados por meio de parlendas e trava-línguas como: você sabia que o sábio sabia assobiar? E o sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Valendo-se desse recurso a parlendas, podemos aproximar sons de palavras semelhantes e escritas semelhantes ou até iguais. Desse modo, é possível aprender a relação métrica entre palavras, ou seja, a relação entre sílabas tônicas e átonas, de maneira lúdica e didática, pois contribuem para a formação do repertório popular dos estudantes, além de permitir ao professor explicitar as diferenças linguísticas entre tais palavras. Muito bom, Henrique! Baseando-se nos aspectos estruturais do trava-língua, ao compreender a acentuação gráfica de cada palavra, o aluno também é capaz de entender a distinção das palavras do nosso exemplo: sábia, sabia e sabiá. Pensando no funcionamento das parlendas, perguntamos ao professor Victor como ele as utiliza em sala de aula. Perguntamos: realmente as palavras auxiliam no ensino da acentuação tanto gráfica quanto fonológica do português? Essas foram as respostas dele. As parlendas são utilizadas principalmente quando iniciamos o ensino de acentuação, no ensino fundamental, porque é um jogo de palavras fácil e que ajuda o aluno a entender o porquê, como se utiliza determinado acento e como é importante essa diferenciação entre as palavras com a mesma escrita, mas com significados completamente diferentes. Ou seja,
As parlendas auxiliam no ensino, pois se torna uma maneira dinâmica de ensinar e compreender da melhor maneira. E agora vamos recapitular o que falamos ao longo da nossa conversa. Como dissemos, na nossa língua, a maioria das palavras tem acento, e a depender da posição da sílaba tônica, as palavras são classificadas em oxítona, se for a primeira sílaba tônica, em paroxítona, se for a segunda, ou em proparoxítona, se for a terceira sílaba tônica da palavra. Eu e o Henrique apresentamos também a vocês uma noção geral sobre a acentuação gráfica do português. Falamos das parlendas e como elas auxiliam no processo de ensino da acentuação. Bom, caros ouvintes, por hoje foi isso. Agradecemos muito a sua atenção e esperamos que vocês tenham gostado. Desejamos que o assunto abordado nesse episódio tenha somado em seus conhecimentos. Obrigado, Victor, pela sua entrevista e também ao pessoal por ouvirem nosso podcast. Até a próxima! Agradecemos aos nossos alunos e alunas que compartilharam suas experiências e conhecimentos. Aos professores de ensino fundamental e médio que foram entrevistados pelos graduandos da Unesp. Ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast. Se você tiver comentários, envie uma mensagem para mim, Luciane Tenani, no e-mail luciane.tenani@unesp.br. Obrigada por nos ouvir até aqui. Este episódio foi produzido pelos alunos da disciplina Fonética e Fonologia do curso de Licenciatura em Letras do IBILSE Unesp, campus de São José do Rio Preto, no ano de 2024. Apoio: FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Realização: Labfon, Laboratório de Fonética, IBILSE Unesp. Fonologia e ortografia.